Bom, esse vídeo aqui vai ser sobre as 3 ações mais baratas dos principais setores na bolsa. Quais ações será que são essas? E mais, por que elas estão baratas? E mais importante do que isso tudo, como saber quando uma ação está barata? Bom, é isso que eu e o Matheus Pires, consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, que atende alguns dos nossos clientes, vamos te mostrar nesse vídeo. Tenho certeza que vai te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos. Então, antes de revelar a primeira ação, eu preciso te dizer que a gente tem algumas vagas abertas para o evento Jornada da Renda Vitalícia, um evento de 2 aulas ao vivo que começa amanhã e que você não pode perder, porque eu estou preparando aqui o meu melhor conteúdo que eu já trouxe para te mostrar como transformar o seu patrimônio numa fonte de renda passiva, 30 mil reais por mês ou mais no longo prazo. E como usar o terceiro ponto de alavancagem patrimonial para conseguir conquistar a liberdade financeira antes do que você imagina. Link para inscrição aqui na descrição. Quando você estiver escrevendo, passa a bola aqui pro Matheus citar a primeira ação barata, um dos principais setores da bolsa. Matheus, bola contigo. Ramiro, bora lá. Para te responder essa pergunta, eu criei um tier list aqui, né, no qual eu vou ranquear quais ações são as mais baratas, então, de cada um desses segmentos, né? Basicamente, nós temos aqui a ação mais barata do setor de mineração, a ação mais barata do setor de energia e a ação mais barata do setor de saneamento, assim como a gente também vai ver ações caras aqui, em cada um deles também. Então, aqui embaixo, do setor de energia, nós temos 3 empresas, que é Transmissão Paulista, Engie e Taesa. Das empresas de saneamento, nós temos Sanepar, Copasa e Sabesp. E da mineração, nós temos Vale e CSN Mineração. E antes de começar, eu quero que tu já deixe aqui o teu palpite, né, aqui nos comentários, entre essas empresas que eu citei, qual que você acha que é a ação mais barata de cada um desses setores. Mas primeiro, né, vamos lá. Eu quero começar aqui pelo setor de saneamento, né? Então a gente vai falar aqui principalmente de Sanepar, Copasa e Sabesp. E entre essas 3, qual está mais barato. Então, caso você não saiba, aqui no clube nós temos alguns critérios, então, para selecionar essas ações, né? Quais são as ações mais baratas? E, basicamente, se eu pudesse resumir aqui para vocês quais são esses 5 critérios, né? O primeiro deles, nós utilizamos um filtro de setor. Segundo, nós temos um filtro de liquidez. É muito importante a gente olhar para uma liquidez de um papel. Temos, por fim, a listagem por EV, EBIT. Depois temos também alguns ajustes, né, aqui no resultado operacional. Filtramos, né, os EBITs positivos, né, então nesse caso o resultado, o lucro operacional da empresa positivo, não negativo, obviamente. E por fim, a gente faz uma lista, elencamos, né, as 20 ações melhores colocadas através desses 5 filtros que nós utilizamos. Mas enfim, o ponto principal que a gente vai falar aqui hoje, né, é o terceiro, que na verdade é justamente qual é a empresa que tem o maior EV/EBIT, né, em outras palavras, o earning yield da ação. Então é nisso que nós vamos nos focar aqui hoje. Como eu comentei antes, né, quanto menor for o EV/EBIT hoje de uma empresa, maior é o earning yield do papel, né? Ou seja, mais barato ela vai estar. Comparando então essas 3 ações que eu comentei anteriormente do ramo de saneamento, né, nós temos então o EV/EBIT da Sabesp, né, que para deixar claro aqui, ela ainda não divulgou resultados, mas deve fazer isso no dia 14 de novembro, o EV/EBIT está na casa dos 10%, né, conforme a gente vê nessa imagem a seguir. Enquanto a média do setor, como o próprio site, né, do investidor 10 nos diz, é cerca de 7,9%. Por outro lado, as ações da Copasa, o ticker CSMG3, tem um indicador um pouco mais próximo da média e fica ali no seu 6,7%, que vem caindo ao longo dos anos. Aqui é a mesma coisa, essa empresa ainda não divulgou resultados, também deve fazer isso agora no dia 14 de novembro. Isso significa que esse número ele pode aumentar, diminuir, né, e a gente não tem como prever. Então esse é um ponto de atenção, temos que aguardar essa emissão do resultado, né, esse é o nosso cenário de hoje. Então, né, chegamos na Sanepar, que essa sim já teve uma divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024, e o número que nós temos é o seguinte, a Sanepar ela tem um EV/EBIT de 5,33, o menor entre essas 3 ações que nós citamos aqui. Então, na prática, isso significa que em saneamento, a Sanepar hoje é a ação mais barata do setor. Então, para contextualizar um pouco também sobre o que está acontecendo com esse papel, a receita líquida da Sanepar, ela chegou a aumentar 6,5% em comparação com o ano anterior, enquanto o EBITDA e o lucro caíram cerca de 2,5% a quase 5%, respectivamente. E um dos principais motivos disso ter acontecido, né, é receita crescendo e lucros em queda. Então, foi um aumento de quase 15% nos custos operacionais
ações da companhia nesse período. E apesar disso, já considerando dividendos, as ações da Sanepar chegaram a crescer 10% nos últimos 12 meses. E graças ao EV/EBIT baixíssimo, né, e consequentemente um excelente earning yield, a Sanepar hoje é uma das ações mais baratas da Bolsa de Valores, inclusive, né? Como vocês podem ver aqui, ela ocupa a 9ª posição aqui do nosso ranking. Então, é por isso que eu vou colocar a Sanepar aqui na empresa de saneamento mais barata. Então, ela é, por hora, a ação mais barata, como nós comentamos, Sabesp e Copasa ainda não divulgaram os seus resultados, né? Mas por hora a gente então vai deixar elas entre as ações caras. Então deixa eu colocar aqui Sabesp e Copasa como empresas caras, dado essa não divulgação do resultado. E por fim, né, então, agora a gente vai falar do setor de energia. Então, no setor de energia, né, como que fica esse ranking? Então, se nós olharmos, tá, nós temos aqui principalmente 3 ações, né? Nós temos Transmissão Paulista, Engie e Taesa. Todas essas empresas já estão atualizadas aí, sim, conforme os resultados mais recentes do 3º trimestre, agora do ano de 2024. Comparando essas empresas, quais são, então, os rankings aqui que nós temos? Tanto em preço sobre lucro, quanto em preço sobre valor patrimonial, que são indicadores, né, que muitas pessoas utilizam para verificar ações baratas, a Transmissão Paulista, ela ganha de todos esses indicadores com bastante folga. Então, só que como, né, a gente já falou anteriormente, não é para esse indicador que a gente olha na hora de ser os papéis contados. Então, nós fazemos isso porque para nós, né, para nós investidores, essa base para a gente investir, né, que é o EV/EBIT, ele é um jeito muito mais seguro e preciso para a gente escolher ações baratas. Mas a verdade é que, olhando para o EV/EBIT, a Taesa fica em último lugar entre essas 3 empresas que nós mencionamos. Por outro lado, a End3 fica em segundo lugar, com um EV/EBIT próximo de 6%, enquanto a Transmissão Paulista tem um número baixinho, ali na casa dos 5%. E é justamente por isso, então, que no ramo de energia, né, no setor de energia, a Transmissão Paulista, de acordo com a metodologia do Clube do Valor, é a ação mais barata do segmento. E também, inclusive, uma das ações mais baratas da Bolsa de Valores hoje, né, com um earning yield de mais de 18%. Fazendo um overview, então, sobre o que está acontecendo hoje com a Transmissão Paulista, eu posso citar rapidamente uma receita líquida bilionária, né, 8% maior em comparação com o ano anterior, um EBITDA também positivo, que cresceu 9% no ano, e um lucro em queda no 3º trimestre, comparado ao ano passado, mas que cresceu em 21%, considerando os 9 meses de 2024. Tudo isso resultou, então, em uma valorização de cerca de 8% na cotação, já considerando dividendos pagos nos últimos 12 meses. Então, dito isso, nós vamos montar o nosso ranking. Então, vamos colocar aqui Transmissão Paulista mais barata, Taesa e Engie, de acordo com a nossa metodologia, como empresas mais caras. Não deu para Taesa, então, né? Taesa, queridinha de muita gente, infelizmente, de acordo com essa metodologia, é uma empresa que ainda está cara, né? Temos um potencial maior de crescimento ali no Transmissão Paulista, mas entendemos também, né, que a Taesa é querida de bastante gente, né? Então, quem inclusive nos segue, por favor, diz aí, inclusive compra a Taesa, né? Qual é a sua percepção sobre a empresa? Nós já entendemos, então, que nós investimos em ações com base no earning yield. E essa é uma das decisões tomadas pelo Clube do Valor, que além de trazer resultados excelentes para os nossos clientes, que a gente inclusive aplica backtests para ver como foi o comportamento passado também dessas empresas, né? A gente entende então o nível de importância que o EV/EBIT tem realmente aqui na nossa estratégia. Essa imagem aqui inclusive mostra o quanto que a nossa estratégia ela performa. Também já entendemos, né, que investir assim, né, nos livra de comportamentos enviesados. A nossa estratégia aqui é importante, né, que a gente diga, nós sintetizamos essa estratégia para ser o mais clara possível, o mais quantificada possível, não qualificada, mas quantificada necessariamente, para evitar o quê? O maior erro que o investidor pode cometer. O investidor comum comete. E por que o investidor comum ele acaba errando tanto? Qual é o erro que o investidor comum ele acaba tendo hoje no mercado? Porque ele acaba comprando ações com base em manchetes, em diquinhas, muitas vezes de vídeos, assessores, gerentes, né, muitas vezes de amigos, influenciadores também, né, como dito anteriormente, com profissionais que acabam recebendo uma comissão pelas recomendações que eles fazem. Só que o problema é que o mercado ele é feito de oferta e demanda. Então, por isso que as ações, em grande parte, elas acabam subindo ou descendo. Outro ponto, se você investe em uma ação sem um critério claro, o
que acaba acontecendo, a gente nota bastante isso na carteira dos nossos inscritos que nos pedem aqui um auxílio, né? É que você acaba indo com a onda, como a gente fala. Você vai muito com o efeito manada de mercado. Então esse efeito manada é exatamente isso. É comprar aquela ação que está a melhor do momento. Qual é a ação que vai me gerar agora o maior ganho? E a gente sabe que no mercado não existe uma mágica. É uma carteira, né? A mágica, digamos, o que a gente aplica é realmente uma carteira alinhada com o seu perfil, com o seu objetivo. E que esteja também com uma estratégia clara para que aí sim a gente desenvolva uma carteira vencedora a longo prazo. Então esse efeito manada, ele é nada menos do que uma compra com a maioria. Isso aconteceu em 2007, por exemplo. A gente vê que estava todo mundo comprando porque lia na manchete, agora é a hora de investir na bolsa. Vinha aquelas manchetes. E na verdade, né, nós vimos que no ano seguinte nós passamos por uma grande crise por conta do mercado americano, o setor imobiliário, em 2008. Esse foi o momento em que todo mundo resolveu sair da Bolsa Brasileira. Quem comprou um ano antes e acabou saindo, perdeu dinheiro. Acabou fazendo exatamente o que nós comentamos anteriormente, comprando na alta, vendendo na baixa. Porque quem leu manchetes catastróficas, né, como essas daqui, por exemplo, acabou vendendo, então, os seus papéis e saindo num cenário onde, na verdade, era muito bom para nós comprarmos e nos expormos mais ao mercado de ações. E piora, né? Esse cenário ainda piora porque essa pessoa, ela deixou de ganhar dinheiro no grande boom que nós tivemos da bolsa e que veio no ano seguinte. No ano de 2009, como a gente vai ver agora nessa imagem, a bolsa teve um desempenho de 82%. Quem não teve constância, quem foi nesse efeito manada, nessa onda do mercado, acabou deixando muito dinheiro na mesa. Esse fenômeno, ele tem inclusive um nome, ele se chama Behavior Gap. E é esse comportamento que fez com que investidores perdessem dinheiro no melhor fundo de investimentos dos últimos anos nos Estados Unidos, bem na época da maior crise recente desse país. O fundo teve um desempenho muito bom, mas os cotistas acabaram vendendo esse fundo num cenário onde ele estava performando por conta do medo. Então são investidores que também acabaram deixando muito dinheiro na mesa. Mas como eu sei, né, que agora você está assistindo esse vídeo, tá um pouco mais por dentro aqui da estratégia do Clube do Valor, eu sei que a última coisa que você quer é perder dinheiro. Eu vou te dizer aqui o que nós fazemos no Clube do Valor para nunca comprar na alta e vender na baixa. Primeiro, nós seguimos a estratégia de ações mais baratas da bolsa e sistematizamos a decisão de qual ação comprar ou vender, através daquele método que nós vimos inicialmente. Segundo, nós também seguimos um sistema de alocação estratégica, porque isso que vai nos mostrar ao longo do tempo qual é a parte dessa carteira que está defasada. Qual foi a parte que eu defini que eu ia colocar 20% e que agora ficou em 15%? É a própria carteira. Então, um sistema de alocação estratégica nos ajuda a eliminar esse viés e assim a gente não cair na armadilha de comprar na alta e vender na baixa. O que é essa alocação estratégica? É basicamente o desenho ideal da tua carteira, de acordo com as suas necessidades individuais, é uma carteira realmente personalizada que nós fazemos aqui. Então, quando uma fatia da carteira sobe, como eu comentei anteriormente, dou exemplo de uma fatia que caiu, mas quando uma fatia da carteira sobe, significa que isso é hora de nós vendermos na alta. Então, se a fatia subiu, significa que a minha carteira valorizou, portanto, eu venderei na alta aquele pedaço dos meus ativos. Enquanto outra classe que está descendo, que está em queda, isso nos mostra que é uma hora de comprar na baixa. Matheus, mas eu não tenho um desenho ideal da minha carteira, eu só vou comprando mesmo, não tenho assim um desenho de qual seria a minha carteira ideal. Se você se identificou com essa história de muitas pessoas que acabam nos procurando hoje aqui nos nossos canais, sou obrigado aqui a falar que o Ramiro me liberou para disponibilizar mais 5 vagas 100% gratuitas de um serviço, né, que a maioria paga centenas de reais para ter acesso. Se você apontar a câmera aqui do seu celular para esse QR Code ou clicar também aqui no primeiro link da descrição e preencher o nosso formulário, você vai concorrer a uma das poucas vagas restantes que nós temos para participar de uma consultoria de investimentos gratuita aqui no Clube do Valor. Então te convido a escanear esse QR Code e conversar aqui comigo, com os nossos especialistas de investimento. Aqui nós temos um caso do Henrique e é onde ele nos comentou que ele se sentiu muito mais seguro para fazer os seus investimentos através aqui do nosso auxílio. Então, se você também se sente inseguro e quer entender como você pode potencializar e proteger a sua carteira, o link está aqui na descrição, fique à vontade para nos procurar para uma análise. Seguindo aqui então,
né? Vamos agora finalizar aqui a nossa parte com o setor de mineração. Aqui não temos muitas opções, né? Como comentamos, temos a Vale e CSN, né? Que é a Vale, uma gigante do setor, terceira, quinta maior mineradora do mundo, e a CSN Mineração, que fica logo atrás, né? Em segundo lugar no mercado de minério de ferro. E entre as ações mais baratas da bolsa, como que a gente define que no setor de mineração qual que é a melhor estratégia, quais são as ações mais baratas para a gente estar aproveitando esse momento. Aqui, de novo, eu tenho que reforçar um ponto. A CSN, ela ainda não divulgou resultados nesse ano, então é por isso que nós vamos trabalhar aqui com o que nós temos hoje concreto, que são os resultados da Vale. Então, a Vale divulgou o seu resultado já nesse ano. A gente nota que a Vale, ela teve uma queda de 15% no seu lucro líquido, né? Principalmente devido à situação do mercado chinês, à queda da demanda por commodity, principalmente por minério de ferro nesse momento. Então, mais um recorde aqui de produção nesse terceiro trimestre já fez, inclusive, a companhia alcançar 70% do guidance total do ano. Agora, comparando as duas mineradoras lado a lado, nós vemos o seguinte: as duas têm um indicador EV/EBIT muito próximos, os dois bem baixos. Então, como nós vimos, no entanto, nesse cenário atual, a Vale ainda está na frente, né? Então, mais importante do que isso, entre as duas, entre a Vale e a CSN Mineração, a Vale é a única que a gente pode realmente bater o martelo, né, sobre o indicador, justamente porque a CSN ainda não divulgou os seus números recentes. Então, nesse contexto, eu não posso ranquear a CSN aqui no nosso tier list, né? Então é por isso que eu vou deixar ela bem quietinha aqui embaixo, né? Enquanto a gente aguarda ali para ver qual vai ser o direcionador ali desse resultado, se ele vai subir, se ele vai cair, para a gente conseguir trazer ela para esse nosso ranking. No entanto, com a Vale 3, né, a história é outra. A empresa, ela já divulgou os seus números e o EV/EBIT dele continua baixíssimo, nesse caso aqui. E então é por isso que a mineradora Vale hoje é essa mais barata do setor, né, levando em consideração todos esses parâmetros aqui. Conforme nós estamos vendo, né, temos a Vale como a empresa de mineração mais barata da bolsa. No setor de energia elétrica, nós temos Transmissão Paulista, e no setor de saneamento, Sanepar. E levando então em conta a estratégia do Clube do Valor, essa ação hoje, a Vale, ela tem um earning yield de mais de 21%, então é de fato uma das ações hoje mais baratas da nossa bolsa. Mas então, me conta aqui embaixo, de acordo com a tua estratégia, como você hoje classificaria as ações desses setores? Você tem alguma dessas ações hoje na carteira? Né? Nos conta aqui nos comentários. E falando em carteira e em estratégia, eu te relembro que tu não precisa ter dúvidas sobre os seus investimentos, porque as sessões de consultoria de investimentos gratuita do Clube do Valor estão abertas. Então, basta apertar aqui do lado para se inscrever nessa nossa consultoria, e também são abertas vagas para a jornada de renda vitalícia, que vai acontecer amanhã e no dia 12 de novembro, a partir das 19 horas. O link está aqui na descrição do vídeo também. Mas para continuar com o Clube do Valor aqui no YouTube, assiste a esse vídeo que a gente te revelou aqui, 3 ações baratas e pagando dividendos em novembro, e qualquer coisa, conta conosco, ficamos à disposição para fazer análise das suas atuais carteiras aqui. E é isso, um grande abraço, até mais.